Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, professor de redação aqui do projeto Realiza Enem, e hoje nós teremos a nossa terceira aula, certo? Para quem não recorda, na primeira aula vimos aí o começo da nossa redação, ali a introdução e tudo mais. Na segunda aula começamos a trabalhar o desenvolvimento e na aula de hoje iremos ali para a etapa final da redação, que seria a conclusão, né? A resolução de um possível problema social aí que a redação Enem tanto pede. Então fica de olho aí nessa aula, acompanha. Uma dica, né? É sempre legal que quem está começando a assistir a aula a partir de agora retorne aos vídeos anteriores para que vocês consigam seguir uma linearidade com relação a tudo que está sendo explicado ao longo do nosso curso. Tranquilo? Então vamos lá começar e simbora. Pessoal, vejam bem, na aula anterior nós vimos, como eu acabei de falar, um pouco sobre desenvolvimento de uma redação, certo? Mas acabamos que não analisamos nenhum fragmento, nenhuma redação, para que vocês pudessem ver isso na prática, como é que se dá o desenvolvimento de uma escrita nesse sentido, aí, nesse gênero textual. Eu trago então hoje, na aula de hoje, esse texto. O texto tem por título, Violação à Dignidade Feminina, tá? E foi uma redação que tirou nota 1000 lá no ano de 2015. Ok? Vejam que eu destaquei em negrito os dois parágrafos depois da introdução, ou seja, o que a gente vai chamar aí de desenvolvimento da redação propriamente dito. Primeiramente nós temos a introdução, aí depois temos mais dois parágrafos que querem aí, que na verdade são os dois parágrafos que vão formar o desenvolvimento, e por fim a conclusão da pessoa que escreveu essa redação. Se vocês colocarem no Google só as primeiras frases aí, vocês vão conseguir achar a redação inteira também, como tá aí. Essa é a redação inteira, tá, gente? E outras informações, como por exemplo o autor, enfim, o ano, o tema, outras redações que também tiraram nota 1000 nesse mesmo ano, enfim, foi no ano de 2015 e essa foi a redação. Vejamos uma coisa bastante importante. Em vermelho eu destaco alguns conectivos, tá? A pessoa que digitou, que escreveu essa redação, ela utilizou bem os conectivos e vocês vão poder visualizar isso agora quando a gente fizer a leitura. Combinado? Deixa só eu visualizar aqui melhor, porque para vocês aparece tranquilo, mas para mim aparece pequenininho. Pronto, aumentei aqui a tela para mim. Vamos lá, eu vou ler só a parte que está em negrito, tá? Depois vocês podem dar pausa no vídeo e ler a redação inteira, porque aí vocês vão se acostumar melhor com como deve ser feito a introdução, a amarração entre todos esses parágrafos e tudo mais. Vamos lá. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima de prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Outro sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu, creio que seja assim. Vejam, a pessoa está trazendo aí um argumento de autoridade, um sociólogo que entende bastante sobre o tema. Ele vai dizer: a violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Bom, esse foi o desenvolvimento da moça, né? Vejam, ela utilizou argumentos de autoridade, ela utilizou conectivos bastante condizentes com o que ela estava tentando passar, né? Que ligou bem um parágrafo ao outro. E se vocês prestarem atenção, ela também utilizou um conectivo lá no finalzinho aí, no último parágrafo dela, que seria a conclusão. Destarte
né, que é mais um outro conectivo, e aí ela traz o fechamento da redação dela. Mas eu queria que vocês prestassem atenção mesmo, é como os conectivos estão colocados, tá? A ideia de colocar conectivo, gente, não é necessariamente, não vou nem dizer isso, eu vou dizer que não é para se deixar o texto, vou deixar meu texto bonito, elegante. Não, é porque os conectivos eles vão ligar de fato as ideias para que haja uma coesão, tá? Para que haja de fato uma coesão com relação ao que você tá trazendo ali, tá tentando defender, ok? Então, vamos passar para o próximo slide para eu tentar explicar um pouco mais sobre essa questão dos conectivos, mas já adentrando na questão da conclusão da sua redação. Vamos lá? Então, gente, como eu pontuei para vocês na última aula, que eu trouxe até esse mesmo desenho que está aí, a mãe brigando com o filho e tal, e esses balões que representam as falas da mãe, estão representando também os parágrafos. Essas três falas precisam estar muito bem conectadas no texto, né? Assim, e se a gente for, sei lá, fazer alusão ao texto de vocês, os parágrafos também precisam estar muito bem conectados. E aí é que entram os conectivos, porque são os conectivos que vão trazer, volto a repetir, o encadeamento entre si, tá? Para que haja até o final do seu texto ali o que nós vamos chamar de coesão. Vamos lá com PS tópicos rapidamente. As ideias precisam fluir naturalmente, bem conectadas, do início ao fim, levando o leitor até a conclusão, sem que ele se perca ou se disperse. Bom, o conectivo vai te ajudar a fazer isso. Vejam bem, quando estamos na consideração final ali, né, no nosso último parágrafo, trazendo a solução do problema para determinado problema social, muitas das vezes nós começamos esse parágrafo utilizando um conectivo. Então, posto isto, assim sendo, dessa forma, em suma, em resumo, esse conectivo já está ali. Quando o seu avaliador lê, ele já está meio que ativando a mente do seu avaliador para ver, poxa, ele já chegou na conclusão, então peraí, deixa eu prestar atenção, porque aqui o cara vai trazer, ou a moça vai trazer a sua intervenção social com relação ao problema. Então, assim, esses conectivos, os que vimos na aula passada e muitos outros que vamos ver daqui para frente, eles vão te auxiliar, eles vão te ajudar a construir uma redação ainda melhor, certo? Continuando. Nada pode ficar deslocado. Por exemplo, em geral, o parágrafo de conclusão não é o momento de começar a citar dados, indicadores, referências, nem fazer alusões a eventos históricos. Isso entra mais adequadamente nos parágrafos de desenvolvimento do texto. Bom, digamos aí que fulano ou cicrano inventou de lá no finalzinho começar a trazer mais um dado histórico, ou sei lá, um dado ou um argumento de autoridade que precisa necessariamente de um desenvolvimento maior. Não, gente, de jeito e maneira nenhuma. Deixa isso aí para o seu desenvolvimento. No final, seja sucinto, aquela velha dica, né? Menos é mais. Seja sucinto, mas de forma que a sua conclusão chame a atenção, esteja clara e que de jeito nenhum você vai fazer aquele balaio de gato no final, que já o próprio nome já está dizendo, né? Conclusão. É onde você vai concluir e não iniciar algum outro debate paralelo com relação ao tema que você está discorrendo ao longo do seu texto. Não pode haver um salto repentino de um assunto para o outro, sem uma ligação, sem um movimento de preparação para o seu possível leitor. Ok? Então, gente, vamos lá. Imagina aí que vocês estão falando sobre determinado assunto. E mesmo que seja no mesmo parágrafo, ou que seja em um outro parágrafo, vocês não podem pular para um outro assunto sem que vocês preparem o seu possível leitor. Tá? Então, sim, a ideia é que vocês preparem ele antes de começar a tratar sobre outro tema. Tá? E aí a gente vai ver lá na frente essa questão de tema, rema, que é algo que vai ajudar muito a vocês que vão estar escrevendo a redação do Enem. Tema, rema, pode parecer coisa estranha, mas para quem quer aprender a escrever de maneira muito legal, assim, depois que eu aprendi essa questão de tema e rema, isso salvou minha vida. Tema, rema, isso salvou a minha vida e hoje eu escrevo bem melhor. Então, não pular para um assunto que não tenha nada a ver, ou sei lá,
não trazer nenhuma informação nova, sem antes preparar o seu possível leitor para isso, tá? Vamos lá para o último tópico. Um trecho do texto não pode contradizer o outro. Tudo tem que fazer sentido. Então, não adianta eu dizer assim, que vocês vão fazer uma conclusão maravilhosa, e vocês podem fazer uma conclusão maravilhosa, se essa conclusão maravilhosa não tem nada a ver com o que você falou ao longo do seu texto, né? Se os seus argumentos, se as suas ideias, enfim, se elas trazem uma mensagem, se a sua conclusão traz uma outra mensagem, aí vou ter que ser bastante sincero e revelar que o avaliador vai cortar bastante ponto seu. Isso se não der 0, já que você, sei lá, correu demais do tema, fugiu do tema e não trouxe ali um encadeamento de ideias com relação à sua escrita, ok? Então, gente, é por isso que eu trago essa imagem, né? Essa imagem ela vai definir bastante o que nós vamos ver na aula de hoje, assim, com relação à conclusão do seu texto, né? Eu trouxe aí como concluir seu texto. Vejam lá, vamos ler esse pequeno diálogo aí. Que incoerência! Você não vivia dizendo que adorava sair, dançar e beber? Aí a moça responde, né? Isso era antes do casamento, meu bem. Bom, o fato do cara aí falar o seguinte, que incoerência já resumiu aquilo que eu falei agora há pouco, né? Com relação ao avaliador pegar o teu texto e ver assim que você discorreu sobre um assunto e lá no finalzinho trouxe uma outra ideia, uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o que você estava defendendo de início. E assim, para quem já teve contato com o Enem, ou para quem está estudando, para quem está se familiarizando com o que o Enem pede, já sabe muito bem que o Enem ele vai pedir uma intervenção social para o problema, certo? Um problema apresentado. E essa intervenção, ela precisa ser muito coerente com tudo que você falou, o que você escreveu antes, no seu texto, né? Você tem que fechar aí com chave de ouro, e nesse sentido é que a coerência começa a pesar mais ainda. Tá claro, a coerência durante todo o texto ela vai ser muito gritante, digamos assim, ou necessária, para usar um termo melhor. Mas assim, ser incoerente na conclusão não dá, tá? Então, coerência e coesão. Nossas próximas aulas também vamos ver um pouquinho mais sobre coerência e coesão, aprofundar bastante esses conceitos para que facilite a vida de vocês na hora da escrita, ok? E assim, gente, é importante que vocês tenham em mente também que não basta assim, você escrever o parágrafo e um parágrafo de conclusão e deixar o texto em aberto, né? Porque tem pessoas que tipo assim, eu vou deixar esse parágrafo aqui para fazer uma pergunta, para que o meu leitor reflita e decida por mim, enfim, achando que está abalando as estruturas, né? Que não é bem assim. Você precisa demonstrar de fato que é capaz, né? Que é capaz de assim, de buscar, de formular uma solução para aquele problema social ali que o Enem está expondo. Então, é de suma importância que você demonstre essa capacidade cognitiva, e isso advém de quê? De leituras, você começa a pesquisar sobre o tema, você começa a ouvir outros especialistas falando sobre, porque também não adianta você chegar e usar a sua opinião, né? A gente sabe que hoje é muito mais válido se ouvir uma opinião advinda de especialistas, de quem entende, de quem estuda do assunto, do que do senso comum. Não desmerecendo o senso comum, mas assim, o senso comum tem o seu momento de prestígio, enquanto que sei lá, uma autoridade, uma pessoa, um estudioso científico, ou até mesmo você com um argumento mais, como é que eu posso dizer, melhor elaborado, vai ter bem mais valentia nesse gênero textual, que é a redação do Enem, ok? Gente, e essa imagem aí, ela tá resumindo bem também o que eu tô trazendo para vocês. A minha imagem desaparece, depois aparece, minha foto aí, meu vídeo aparece, mas é porque às vezes, se eu deixá-lo, vai acabar cobrindo alguma informação da imagem. Então vamos lá, nós temos aí argumento 1, argumento 2 e argumento 3, e os três estão apontando ali para sua conclusão. É porque, gente, esses argumentos, eles precisam estar, não que você vai reescrevê-los, né? Vocês vão reescrevê-los no final, mas o seu final, assim, a sua conclusão, ela precisa estar bem amarrada mais uma vez
com esses argumentos que foram levantados ao longo do seu texto. Aí eu trouxe mais alguns conectivos, né, para que vocês possam utilizar em síntese, de fato, efetivamente, assim, portanto, em função do exposto, enfim, alguns conectivos a mais para vocês utilizarem aí no iniciozinho das considerações finais de vocês, no último parágrafo. E é bom pontuar também aqui com vocês, é que esse é um momento muito decisivo para que você mostre o seu conhecimento com relação ao tema. Tá? É decisivo, é muito decisivo. E assim, porque vamos lá imaginar que, por exemplo, você apresenta uma alternativa assim, para algo que você, né, eu tô pensando em você considera inovador. Você apresenta uma alternativa inovadora na sua concepção. Mas que aí você não tem a devida noção de que aquela alternativa já foi muito utilizada, sei lá, no passado. Muitas pessoas já tentaram pôr em prática determinada ação e nada funcionou. Então, essa proposta de intervenção pode passar a imagem, claro, essa proposta de intervenção que já foi muito utilizada, que já está mais do que ciente para todo mundo socialmente que não dá certo. Aí, se você usa esse tipo de proposta, pode passar a imagem assim, que você é uma pessoa muito ingênua, que lê pouco, que não está muito bem informada. Então, assim, volto a repetir algo que eu pontuei bem na primeira aula, que foi no sentido de que essas pessoas que tiram nota 1000, nenhum tirou assim porque as ideias caíram do céu no momento que estava escrevendo. Elas prepararam antes com leitura, bons jornais, artigos científicos, enfim, podcast que hoje em dia, né, aí tá bombando. Todos esses gêneros textuais aí que circulam em sociedade, vocês precisam ler. Vocês precisam se apropriar deles e se apropriar, consequentemente, desse conteúdo que eles podem passar. Então, assim, cuidado. Né? Às vezes eu posso imaginar que a minha intervenção está, volto a repetir, abalando as estruturas, e no final das contas não é bem por aí, né? Então, olho nisso. Vamos lá ver, próximo slide. E aí, gente, quando vocês lerem essas notícias, essas informações que estão aí na mídia, a ideia não é que vocês leiam e tipo, ótimo, vou botar isso aqui na minha redação, ó o dedinho. A ideia é que vocês pensem criticamente com relação ao que você está lendo, tá? Então eu trouxe aí algumas possíveis perguntas para você fazer quando você estiver lendo esse texto, né? Para vocês refletirem, por exemplo, o que eu penso sobre esse problema? Né? Você pegou lá sei lá, no El País, que é um canal de notícias muito importante e muito seguro. El País, aí você encontra meio mundo de notícias importantes que podem cair no Enem, alguma delas, algum daqueles temas, mas você precisa trazer seu pensamento crítico para fora, assim. Você tem que pensar exatamente como essa pergunta está expondo. O que eu penso sobre esse problema? Tá? O que eu faria para resolvê-lo? Então, sempre que vocês lerem uma notícia, pensem nisso, reflitam sobre. O que o governo poderia fazer? E o cidadão comum? Tá? Essas soluções já foram tentadas em algum momento? Há algo que as instituições educacionais, como escolas e universidades, possam fazer? E aí vocês podem também entrar nas instituições privadas, tá? Há algo que dependa das famílias com relação àquele tema, aquele assunto? Algum país conseguiu avançar na solução desse problema? O que fez? Então, gente, ativa esses mecanismos. Faz essa pergunta para si mesmo quando vocês estiverem lendo algum texto. Isso vai ajudar profundamente. A gente vai chamar isso aí de desenvolvimento do pensamento crítico, e que a gente faz às vezes ali sozinho mesmo, lendo uma matéria, né? Lendo uma notícia, refletindo. E isso aí vai ajudar você não só na redação, mas tenha certeza que para a vida. Né? Afinal de contas, a gente não pode pegar uma notícia, ler e acreditar em tudo que está ali, não problematizar nenhuma daquelas linhas. Afinal de contas, quem escreveu para alguém, enfim. Tudo isso que talvez numa outra aula eu possa até debater com vocês, trazer mais detalhes. Mas assim, reflitam. Tá lendo uma matéria qualquer, sei lá, legalização do aborto. Deixa me ver aqui, reforma agrária. Aí começa a refletir sobre esses temas com perguntas tipo essas, tá? E vocês vão ver que isso vai ajudar bastante no dia a dia de vocês, com toda certeza.
E assim, galera, vamos total atenção aí, vamos prestar total atenção nesses pontos, porque embora para alguns vá parecer, isso aí eu sei, isso aí nunca que eu vou cometer, outros cometem, tá? E esses outros que podem até estarem ouvindo a nossa aula nesse momento, precisam ficar atentos, como por exemplo, fugir ao tema proposto. Isso acontece muito. E às vezes a pessoa, infelizmente, nem consegue perceber que fugiu do tema. Quando recebe a nota, vê que tirou 0. Então sofre, né, aquela dor do 0, mas fugir do tema não pode nem se fazer nada. Inserir impropérios, palavrões, enfim, debochar do tema da redação, esse tipo de coisa não cabe, gente. Ser bem sincero com vocês, não cabe. Então, palavras de baixo calão, não adianta. Melhor você seguir como manda o figurino, né? Vamos lá, mandar recados ao avaliador. Pode parecer surreal, né? Aquela coisa que a gente fazia na escola de professor, leia com carinho, preste atenção, amo você. Mas acontece, tem gente que escreve isso no finalzinho. Tem um amigo que ele é revisor, às vezes, ele já me comentou que umas 2 vezes aconteceu isso, da pessoa meio que implorar que ele... eu falo ele, mas assim, né? A pessoa mandou para qualquer avaliador que fosse pegar a prova. Foi de forma geral. Mas assim, a pessoa lá implorando para que ele desse uma boa nota, enfim. Ele explicou lá como foi, mas não dei muita importância na época. Usar outro estilo literário. Vejam bem, pontuamos desde a nossa primeira aula que o Enem ele vai pedir o quê? Uma redação que seja dissertativa e argumentativa, ou seja, que você disserte, né? Que você disserte e ao mesmo tempo argumente, de forma bem legal, né? Bem amarradinha, enfim. E você chega com um texto ali, um romance, sei lá, uma narração, né? Uma fábula, não cabe, gente. Não é o gênero, não é a tipologia textual que o Enem está pedindo, então isso vai te dar um 0 bonito. Corre disso, tá? Propor uma intervenção social que desrespeite os direitos humanos. Poxa, isso acontece muito. É muito legal que as pessoas tenham o direito de discordar, tá? Claro. Mas a partir do momento que essa discordância fere os direitos de outros, aí o bicho pega. Então o Enem ele não admite esse tipo de coisa. A gente não pode, em hipótese alguma, desrespeitar os direitos humanos. E isso cabe, isso é de modo geral. Então, cuidado, muito cuidado quando forem discorrer sobre determinado tema, para que sua opinião não chegue a transparecer, sei lá, um tipo de preconceito. Enfim, cuidado. Todos esses pontos aí, se eu fosse alertar vocês, eu falaria atenção, cuidado, para todos, né? Pisar em ovos com relação a esse tipo de deslize que vocês podem cometer. Mas tirando isso, tranquilo. Na nossa última aula eu também passei um desafio para vocês. Quem assistiu lembra que eu pedi para vocês pausarem, escreverem um pouquinho. Hoje eu vou passar algo um pouco parecido, tá? Mas aí vocês vão ter um tempo maior. Vocês vão... vocês dão pausa aí na tela de vocês, no vídeo, e depois vocês retornam. O desafio é o seguinte: eu quero que vocês reflitam sobre esse tema, o crescimento desordenado das grandes cidades e seus impactos, tá? Vocês vão refletir e vocês vão construir a redação de vocês, tá? Introdução, podem ser 2, 3 parágrafos ali de desenvolvimento e a conclusão. Desculpem. A conclusão é que nós vamos focar aqui nesse momento. Eu vou dar aí um tempinho, tá? Vai aparecer aquele reloginho todo bonitinho, mas aí vocês vão ter um tempo maior. Vocês vão pausar, vão fazer a redação de vocês, ou então vocês deixam para depois. Mas aí eu quero que vocês comparem em seguida as minhas conclusões com as possíveis conclusões de vocês, tá? Eu vou trazer aqui algumas conclusões com relação a esse tema: o crescimento desordenado das grandes cidades e seus impactos. Coisa que nós já vimos também nas aulas anteriores, algo sobre esse tema. Então, não sei se a gente escreveu aqui, ou se eu apresentei para vocês introdução, ou se foi o desenvolvimento. Mas aí agora eu vou trazer o desfecho, tá? A solução problema para esse problema aí. A solução para esse problema. E aí vocês comparam, tá? A ideia é essa. Qualquer coisa, volto a repetir. Vocês têm lá o Instagram para postar os textos de vocês na íntegra, para mandar comentários, para tirar suas dúvidas. E aí eu ir pontuando. Eu estou aberto, gente, para que vocês
me perguntam, professor, o que é que o senhor acha desse meu parágrafo final aqui? Aí eu vou lá dar o feedback falando se pode melhorar uma inadequação, enfim, ok? Mas vamos lá, olha o reloginho aí. Bom, como vocês podem ver aí, gente, eu trago uma conclusão, algo simples, tá? Só para que vocês tenham uma noção de como funciona a coisa com relação ao desafio proposto. Eu quero que vocês, ao passo que eu for lendo, eu quero que vocês atentem para o que está em negrito, que são os conectivos, e vejam como eles estão empregados e o sentido que eles trazem para essas frases. Vamos lá. De fato, os problemas das grandes cidades estão todos relacionados, como se fossem uma rede. Mas existem soluções. Por parte do governo, há que criar políticas que garantam mais qualidade de vida à população, enquanto que o cidadão comum, por sua vez, precisa cuidar melhor da cidade e preocupar-se com o consumo mais consciente, evitando desperdício. Em outros termos, agir pensando na coletividade. Isso porque, como exposto ao longo do texto, todos são cidadãos que compartilham um mesmo espaço. Bom, gente, trouxe uma proposta de intervenção, né, para o problema social presente. E se vocês prestarem atenção, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, como exposto ao longo do texto, ao trazer esse pequeno fragmento aí, essa frase, eu já meio que retomo tudo o que eu trouxe no desenvolvimento da minha redação, né? Como exposto ao longo do texto. Então, meu avaliador, quando pegar esse texto, ele vai olhar e vai ver que realmente a minha conclusão está bem amarradinha com o que foi exposto nas outras linhas anteriores, tá bem? Além disso, eu queria apresentar para vocês mais duas conclusões de um outro tema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essas duas conclusões aí dizem respeito a um outro tema, publicidade infantil, mas para que vocês possam ver como eu construí essas duas conclusões. Imagine assim, né, que claro, ao longo de uma página eu escrevi a introdução, escrevi 3 parágrafos de conclusão, de desenvolvimento, melhor dizendo, desculpem, e ao final eu trago a minha conclusão. Então, 2 modelos aí para que vocês tenham mais ou menos uma certa noção de como eu produzi. Por tudo isso, fica claro que é mais do que necessário uma regulamentação consistente, seguida de uma fiscalização rigorosa das mensagens publicitárias que envolvem conteúdos, personagens e produtos infantis. Avançar nesse sentido é papel não apenas do governo, mas de toda a sociedade brasileira. Gente, tá super simples, tá? Mas aí, claro, vocês são capazes de construir uma conclusão muito, muito mais elaborada e que vá, como eu gosto de sempre brincar, bater de cheio no coração ali do seu avaliador. Vamos lá para um próximo. De fato, a questão ultrapassa a simples decisão de proibir ou liberar propagandas e estratégias de marketing. Ela envolve, antes de tudo, uma discussão ampla sobre os limites das mensagens que são veiculadas para o público infantil e uma política específica direcionada a protegê-lo dos abusos e das práticas desleais. Bom, menos é mais, volto a repetir, e, claro, vocês podem melhorar esses fragmentos. A dica que eu dou é pega esses fragmentos e tenta deixar eles ainda melhores. Obviamente, vocês vão precisar também construir sua introdução, seu desenvolvimento, mas aí já é uma atividade válida, tá ok? Bom, já que a nossa aula está chegando no final, aquelas 3 dicas que eu pontuei na aula passada e na aula anterior, enfim, que eu sempre vou ficar pontuando, gente, porque eu acho elas essas 3 dicas muito importantes, né? Elaborar uma redação por semana, a prática leva à perfeição, como vocês devem muito bem saber. Leituras diferenciadas, nada vou ficar fazendo leituras super rasas. Não, vão atrás de conhecimento. Conhecimento é tudo nessa prova, né? A própria tipologia textual já deixa isso bastante claro. Dissertativo argumentativo é o gênero redação que vocês vão precisar discorrer, vocês vão precisar ali dissertar e argumentar. Então, leituras diferenciadas é de suma importância,
ok? Nada de um simples textinho do Facebook já é o suficiente, não. Vocês têm que ir ali procurar a base teórica para fundamentar bem o que vocês estão trazendo na redação de vocês. E ler redações nota 1000. Eu acho que essa é uma dica muito, muito legal, porque você vendo como os demais fizeram, você também aprende, né? Às vezes não, quase sempre a gente aprende com os exemplos bons. Com os bons exemplos, melhor dizendo. Ok? Então, gente, no mais é isso. Antes que eu esqueça, a sugestão de tema poderia ser esse, tá, gente? Pode ser esse: desafios para combater a violência doméstica. Depois deem pausa nessa explicação aí e só compreendam aí que a violência doméstica que pode ser abordada não necessariamente é aquela violência que está voltada para o homem espancando, chegou bêbado, espancou a mulher, enfim. Não que isso não seja importante, né? Debater. Sim, mas aí pode ser a violência psicológica, pode ser o pai batendo nos filhos, enfim. Violência doméstica de modo geral, tá? Leiam esse trechinho aí para compreender melhor. E eu trago também algumas dicas de leitura, né? Nós temos aí um artigo que é violência doméstica, tipos de violência doméstica e familiar, violência doméstica e suas diferentes manifestações. 3 artigos curtinhos. Aqui é para aquelas pessoas que não tem tanto tempo de ler livros muito grossos e tudo mais, mas são artigos bem fundamentados, bem legais de se compreender o tema em questão, ok? E aquela velha imagem para que vocês, quando tiverem qualquer dúvida, corram lá e deixem seu comentário que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Gente, nossa terceira aula acaba nesse exato momento e a gente se vê na próxima semana. Ok? Então, até mais. Tchau.